bênção do Senhor não acrescenta dores. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra de Canaã. E onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhe. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você reina sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Oh, glória! E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e os contou ao seu irmão. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. E o pai, no entanto, o repreendia. Irmã, essa palavra de José fala que José já tinha promessa de ser governador, mas ele também não sabia. E quando você tem uma promessa, ninguém pode te parar, né, irmãos? Mas não fica contando seus sonhos. Se você sonhar, guarda para você e para Deus. Por quê? Porque os irmãos de José, eles não sabiam o que Deus tinha para ele. Os irmãos de José, eles achavam que José era uma pessoa que não tinha Deus. Mas o sonho de Deus já estava, de José já estava planejado. Deus já tinha programado tudo, a trajetória do ódio dos irmãos, a trajetória deles vender José. E quando chega lá no versículo 42, houve fome na terra, né? E aí se cumpriu que José virou governador. E aqui o pai fala, os irmãos de José no Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que está aí olhando uns para os outros? Disse: ainda ouve dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos
para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dois irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com ele. Eles, temendo que algum mal lhe acontecesse, os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Então, assim, o Senhor já tinha programado na vida de José que ele ia ser torturado, odiado pelos irmãos, pela mulher de Faraó que assediou ele, e por causa disso ele foi para a prisão, porque ela queria ficar com ele. José foi forte, mas assim, o que a palavra de José me acrescenta para a minha vida é que não conte seus sonhos para as pessoas, né? Porque aqui fala, Jesus fala, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembraram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas sobre os altos outreiros. O meu monte no campo, a tua riqueza e a todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus termos. Assim por ti mesmo te privarás a tua herança, que te fartei servir os teus inimigos na terra que não conhecesses, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. E aqui o Senhor fala que maldito, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamagoeira no deserto, e não verá como quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabatível. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é no Senhor. Então essas duas palavras se refletem a fúria dos irmãos de José, a perseguição da mulher de Faraó. Ela queria assediar José, José foi resistente, ele era um adolescente de 17 anos, a Bíblia fala que José só tinha 17 anos quando ele passou por esses episódios na vida dele, mas em todo o tempo Deus estava com ele. Deus já sabia que os planos dos irmãos dele seriam contra ele, que os planos de Faraó, da mulher de Faraó, seria contra ele. Mas Deus sabia que naquele certo tempo que Jesus fosse, que José fosse preso, fosse humilhado pelos irmãos, o pai amava ele, fez a túnica, mas através da túnica veio a inveja, a divisão. Os irmãos achavam que José não era merecedor da túnica. A glória. Mas quando Deus fizer uma túnica para você, ninguém tira a sua túnica, ninguém tira o seu Espírito Santo, ninguém tira a glória que está em você, que Deus emprestou. Os dons que Deus te emprestou é de Deus, entendeu? A luta do Senhor é para salvar as pessoas que não conhecem a verdade. E a Bíblia, ela relata o quê? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará do pecado. Amém, irmãos? Que essa palavra seja uma palavra de bênção para os irmãos, para os jovens que estão afastados da casa do Senhor, que volte no tempo agora. Os tempos são maus, os dias são maus,
Já passamos por várias fases, Covid, mas os dias são maus, para que os jovens venham para a casa do Senhor. Porque lá em Joel fala, os velhos sonharão, mas os jovens serão profetas. Os jovens serão profetas, continuação da palavra do Senhor. E eu creio que José nem ele mesmo sabia que há séculos depois, tempos depois, os irmãos iam na casa dele, sentar com ele na mesa para comer, que eram os traidores que traiu ele, mas ele perdoou. No final da palavra de José, quando já Jacó vai ser recolhido da terra, ele abençoa os filhos de José, Manassés e Efraim, e ele fala: José, você não vai fazer nada contra seus irmãos. José fala para o pai: descansa, pai, eu já perdoei os meus irmãos. Amém, glória a Deus e paz do Senhor.